Graça e paz, meus queridos amigos, irmãos. Nós estamos estudando, uma série de estudos a respeito dos dons do Espírito. Desperta os dons que há em ti, de Wilson Franklin. Foi tema da Convenção Batista Brasileira em 2001, E é um tema sempre atual. Nós estamos já na lição número 9, vamos iniciar ela hoje, sobre o dom pastoral, tá? Então, gostaria de falar com os irmãos que é de grande valia estudar esses temas nos tempos de hoje, assim como foi antigamente, assim como foi lá em 2001, porque é um tema sempre atual, É um tema que nós divergimos, nós temos uma linha de pensamento diferente das igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, que a gente possa nos atrelar à doutrina que a nossa igreja segue. Então, vamos lá, estudo número 9, o dom pastoral. O textuário de hoje está em 1 Timóteo 3:1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Introdução aqui da revista. A necessidade do dom pastoral surgiu bem cedo com o aparecimento das primeiras igrejas, tornando-se necessário que alguém dentre os irmãos exercesse amorável superintendência e cuidado sobre eles. O texto básico mostra de forma clara que o pastorado é um dom espiritual, embora alguns pensem que ministros possam ser fabricados mediante um curso teológico. Mas o Novo Testamento diz, ele deu uns como pastores, está lá em Efésios 4:11, evidenciando o dom. Por outro lado, o dom por si mesmo não deve ser motivo para que o salvo não se prepare para exercitá-lo. Tá? Então, o episcopado, ou seja, o dom pastoral, ele é um dom. Ele é algo que vem especialmente da parte de Deus. Tem gente que acha que é só fazer um curso de teologia. Não, meus irmãos, não é. A pessoa precisa ter dom para isso, precisa ter vocação, precisa ter o chamado de Deus para o dom pastoral, tá? Assim como diz aqui, no versículo, excelente obra almeja. Se é excelente, devemos ser por excelência também. E só o dom do Espírito que vai nos tornar, que vai tornar as pessoas que têm esse dom um verdadeiro pastor, que faz realmente aquilo que a palavra almeja. O termo e o ofício de pastor. O termo pastor vem do hebraico ha, palavra que aparece por 77 vezes no Antigo Testamento. No grego, o vocábulo é poimen, significa guardador das ovelhas, apacentador, aparecendo por 18 vezes no Novo Testamento. Na teocracia do Antigo Testamento, todos que tinham responsabilidades, tais como profetas, sacerdotes e os reis, eram considerados pastores do povo de Israel. No Novo Testamento, os anciãos, os presbíteros e os bispos são categorizados como pastores. O ofício do pastor originou-se do dom pastoral em face da importância que o dom representa para a igreja. Então, seja bispo, seja presbítero, seja ancião, alguns aí se intitulam apóstolos, pastores, gente. São pessoas que exercem uma função de pastorear a igreja. O dom pastoral. O dom pastoral veio atender à necessidade da igreja de ter alguém que exerça uma superintendência sobre os irmãos. Atos 20:28 diz assim: Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, ou pastor, para apacentardes a igreja de Deus. Observe que é um dom de caráter apacentador, doutrinador, estabelecido pelo Espírito Santo,
cuja finalidade, juntamente com os dons de profetas, ou seja, de pregadores e mestres, é Efésios 4, de 12 a 14. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina. É um dom que, ao ser exercido, leva as pessoas a uma unidade de fé e ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, o Supremo Pastor. Esse dom se harmoniza com os dons de apóstolo. Esse dom foi restrito aos apóstolos, né? A gente vê lá em Atos. Evangelistas, profetas e mestres no seu caráter de propagar a palavra de Deus. Em geral, muitas pessoas que possuem o dom pastoral também têm os dons de evangelista, profeta, mestre e de administração e governo. Contudo, nem todos os pastores são mestres, nem todos são dotados de facilidade de expressão, mas todos os pastores que o são por dom possuem grande compaixão e simpatia que os faz integrar-se com facilidade ao povo. Eu vejo que todos os pastores que têm o dom são como o grande pastor, Jesus, aquele que vai atrás da ovelha perdida, né? Porque nós temos como grande exemplo Jesus Cristo. Se a pessoa se diz pastora, ensina doutrina, prega, mas não vai atrás da ovelha perdida, às vezes não prega arrependimento na igreja, a gente deve duvidar se eles realmente têm o dom e o chamado para serem pastores, porque às vezes eles foram só teologicamente doutrinados e não têm essa vocação. O chamamento de Deus. Esse é um dom tão especial que existe uma convocação de Deus para a pessoa a quem o Espírito Santo concede. O chamado de Deus pulsa forte em seu coração. É algo que se manifesta seguidamente, indelével, na vida de quem está sendo chamado. Cabe ao servo responder: Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. A verdade é que, quando Deus chama um homem para esse ofício, ele dá o dom pastoral a esse salvo. O problema é que pessoas sem o dom entraram nos seminários, adquirem um diploma de bacharel em teologia e são facilmente consagrados pastores. Acontece, caso raro, de algumas dessas pessoas receberem posteriormente o dom pastoral e a história passa a ter final feliz. Porém, este caso não é a regra, e sim a exceção, passando a ser um problema na atualidade, porque um pastor sem esse dom não conseguirá realizar um ministério proveitoso para a igreja e nem para ele. Na verdade, não satisfará os desejos de Deus, né? Que é pregar realmente a verdade, que é ter realmente compaixão com o pecador, pregar arrependimento e exercer o dom também de administração da igreja, de ensino, o dom de profecia, que é pregar a palavra de Deus, né? Nem sempre todos são chamados por Deus. Isso acontece, gente. A parte da igreja do preparo e ordenação do futuro pastor. As igrejas e seus respectivos pastores devem ser mais criteriosos na seleção e preparação dos seminaristas, principalmente os candidatos a pastores. Deve-se começar analisando a vida espiritual do candidato. 1 Timóteo 3:2. É necessário que o bispo seja irrepreensível. A pior coisa na realização do trabalho de Deus é a carnalidade, a infantilidade espiritual e a ignorância em relação às coisas de Deus. Em segundo lugar, deve-se identificar o dom pastoral do candidato e se ele atende a todos os requisitos de 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Resumindo aqui: irrepreensível, marido de uma só mulher, casado preferencialmente, tá?
temos aqui uma ressalva, né? Vou tirar a ressalva. Refiro-me ao divórcio, embora reconheça que alguns pastores divorciados estejam realizando ministérios abençoados, todavia o ideal de Deus para a família é um só casamento. A condição de divorciado pode retirar da figura do pastor o exemplo para os demais casais, além do que poderá constrangê-lo no tratamento dos problemas familiares. Então, prefere somente casado e que continue casado, só vez e que tenha harmonia, casado uma só vez e que tenha harmonia familiar, não espancador, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não beberrão, equilibrado, não ganancioso, que não seja novo convertido e que tenha bom testemunho. Em terceiro, a igreja deve selecionar bem a instituição de ensino, seminário, para a qual irá o futuro seminarista. Atualmente existem muitas opções. Se lá em 2001 já existiam, quanto mais hoje, né? Porque igual já citei, se não me engano, a abertura de igreja de várias denominações foi facilitada a partir do ano de 2008. Então, hoje temos estudo teológico para tudo quanto é doutrina. Todavia, é irrepreensível que a Igreja indique um seminário batista que seja filiado à Convenção Batista Brasileira. Isto porque, infelizmente, existem igrejas e seminários que não são batistas, são pentecostais e usam irregularmente o nosso nome. Em quarto, é preciso acompanhar de perto o seminarista durante o período acadêmico, porque alguns seminários batistas afrouxaram o lado da espiritualidade, da devoção. A preocupação maior é dar as aulas como se fosse apenas uma escola circular. Por outro lado, é um período em que surgem muitas crises na mente do seminarista. Crises essas que nem sempre o seminário pode dissipar. Aqui entram o apoio e o acompanhamento da igreja através de seu pastor e de sua liderança, ajudando o seminarista em suas necessidades espirituais, mentais e físicas. Em quinto lugar, depois de concluído o curso, é importante que o seminarista faça um período de estágio, 1 ano pelo menos, com o seu pastor, para então ser ordenado. Irmão, se um médico, para exercer a medicina, tem de fazer um período de 2 anos de estágio, residência, porque o mais excelente de todos os ofícios tem apenas um pequeno estágio no seminário. Quero aqui propor uma reflexão nesse tema por parte de todos. O futuro de nossa denominação depende muito de nossos futuros pastores. Se a igreja não der a atenção que essa área merece, teremos sérios problemas. Aliás, já temos muitos problemas no ministério pastoral. Então a igreja deve tomar um cuidado imenso, né, na ordenação de seus pastores. A gente vê uma lista de coisas a serem seguidas lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 7. E a gente vê também que nem todos os seminários são seminários de ordenação de uma igreja batista, principalmente da Convenção Batista Brasileira, né? E muitos seminários estão afrouxando as suas regras, afrouxando para que tenha alunos, né? Então a gente deve observar muito isso antes de mandar alguém para o seminário. Está bem frisado aqui na revista, ó. O dom pastoral é muito especial, uma honra e um privilégio, mas também uma grande responsabilidade, que precisa ser desempenhada sob a ação do Espírito Santo. Então, é um dom que precisa ser desempenhado sempre com a ação do Espírito Santo. A nossa vida, né, meus irmãos, deve ser guiada pelo Espírito Santo. Quanto mais a vida de um líder espiritual, né, daquele que vai à frente, conduz o seu povo, aconselha, prega a palavra, ensina a maneira de se viver de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, nós devemos prezar muito esse ponto, prepará-los realmente para ministrar a palavra de Deus. O exercício do dom.
Ao aceitar o ofício de pastor de uma igreja batista, o salvo se compromete a uma vida de trabalho árduo, porque sua vida passará a ser em função de suas ovelhas. O pastor deve descobrir, desenvolver e usar todos os dons espirituais que o Espírito lhe concedeu. Deverá exercer suas funções cristãs em um grau muito mais elevado do que os demais crentes não ordenados, porque ele é o maior referencial humano da igreja. É por isso que tem que ser irrepreensível e dar bom testemunho aos que estão de fora. Da mesma maneira que o ministério pastoral só é vitorioso se for um dom de Deus, o pastor deverá desenvolver, ou seja, ser apto a ensinar, uma dinâmica de dons espirituais entre os irmãos da igreja. Caso contrário, as exigências de suas funções facilmente tornar-se-ão enfadonhas. Na área da visitação, exige-se a capacidade de se popularizar com as pessoas de todas as camadas sociais, ganhando a confiança de todos. Deve ser longânimo no trato dos problemas individuais, agindo sempre com muita sabedoria e discrição. É absolutamente necessário exercer o pastorado na dependência constante do Espírito Santo. Só assim haverá o amor que é indispensável à realização dessa excelente obra. Então, como eu já citei, deve ser uma obra exercida por amor, né? A pessoa que tem um chamado, ela exerce essa obra por amor. E não deve fazer visita só para algumas pessoas específicas da igreja, mas deve se visitar a todos quantos puder serem visitados, né? A todas as classes sociais. Então ele não deve ficar próximo somente daqueles que estão ali na liderança. Ele deve se aproximar de todas as ovelhas, né? Todo o seu rebanho. Esse estudo está bem curtinho, igual o estudo anterior. Então nós já estamos aqui na conclusão. A presença dos dons na execução do trabalho cristão é uma realidade que não pode ser ignorada. 1 Coríntios 12:1. Vamos ler? 1 Coríntios 12:1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, sem conhecimento, né? Principalmente no ofício pastoral, que é por demais excelente. Um ofício excelente requer uma excelente dedicação, e uma excelente dedicação só pode ser alcançada com a exclusividade. O melhor no exercício pastoral é que o pastor tenha um ministério de tempo integral. Infelizmente, nem sempre isso é possível, mas as igrejas e seus ministros devem trabalhar para alcançar esse objetivo. As igrejas em nenhum momento devem esquecer que seus pastores são seres humanos que precisam alimentar-se, vestir-se. Esse cuidado se reveste de importância maior para com os pastores de tempo integral. Então, é ideal que se tenha um pastor de tempo integral para que ele possa visitar, para que ele possa ter o tempo de meditação na palavra, de estudo da palavra que ele vai passar. É necessário, não necessário, mas não algo primordial, mas é algo que importante, né? Importante para um líder religioso, para que ele se dedique integralmente na obra do Senhor. Por outro lado, o pastor deve responder aos anseios da igreja com dedicação, amor e carinho pelos irmãos. Deve, está lá em 1 Pedro 5, 2 e 3, apacentar o rebanho de Deus, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Esse texto aqui é pesado para quem é pastor e não é o pastor segundo o coração de Deus, né? Apacentar um rebanho deve ser segundo a vontade de Deus. Não pode ser por torpe ganância. Vemos aí, né? A gente vê aí muitos pastores aí de outras denominações, às vezes até na nossa mesmo, se enriquecendo muito
buscando cada vez um ministério que valorize mais o seu trabalho, é lógico, né? Cada um, a gente vai procurar quem valoriza bem o nosso trabalho, mas a gente deve estar sempre na dependência do Espírito Santo, orar a Deus, pedir a direção de Deus, né? E a gente vê aí igrejas onde as pessoas entregam carro, entregam tudo que tem, entregam casa, e isso tudo por torpe ganância de seus líderes religiosos, né? Nem falo pastor, mas seus líderes religiosos. Mas e aqui ainda fala, né? Que seja feito, que ele faça o trabalho de boa vontade e que ele não seja dominador sobre os que foram confiados. Ele não tem a palavra absoluta, pode ser que alguma coisa ele esteja errado, né? Mas servindo de exemplo ao rebanho e que ele possa ser exemplo ao rebanho. Não aquele pastor que fala e não pratica o que fala, né? Ele deve servir de exemplo ao rebanho. Terminando aqui, esse é um dom muito especial, uma honra e um privilégio, mas também uma grande responsabilidade que precisa ser desempenhada sob a ação do Espírito Santo. Que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre os nossos amados pastores. Louvado seja Deus, né? Que Deus possa capacitar os nossos pastores, abençoar os nossos pastores, que eles possam ser cada dia mais usados pelo Espírito Santo de Deus para transmitir a sua palavra, para pregar o evangelho, para cuidar da obra do Senhor, né? Excelente obra, né? Como diz o texto áureo, uma excelente obra almeja, né? Então que a gente possa orar por eles também. Então era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Até o próximo estudo.